Agora que nós já vimos como um capacitor se descarrega e se carrega, nós vamos estudar os circuitos em que o capacitor já se encontra totalmente descarregado. Um circuito com capacitor totalmente carregado se comporta como se fosse uma chave aberta, ou seja, nós podemos tirar o capacitor e colocar uma chave aberta no lugar dele se o capacitor estiver completamente carregado. Nós vamos estudar duas situações. A primeira delas é se o capacitor se encontra em paralelo ao circuito. Se o capacitor está totalmente carregado e se encontra em paralelo ao circuito, nós simplesmente podemos eliminá-lo do circuito. Então, nós vamos ter um circuito apenas com um resistor que estava em paralelo com o capacitor. O VAB ele é o mesmo do U, que é igual ao RI, ou E menos Rzinho I. E a carga adquirida por esse capacitor é C vezes U. Se o capacitor se encontrar em série, nós vamos substituir esse capacitor por uma chave aberta, então é como se nós tivéssemos um circuito aberto, simplesmente com a resistência Rzinho e a bateria epsilon, ou seja, não circula corrente por esse circuito, não passa nenhuma corrente por esse resistor R. O U, no final, vai ser igual ao próprio epsilon, que é essa diferença de potencial dos extremos da bateria. E a carga adquirida pelo capacitor é C vezes esse epsilon. Vamos mostrar melhor o funcionamento de um capacitor carregado através do exemplo seguinte. Suponha que você tenha na figura uma bateria de DDP 10 volts, nós tenhamos um resistor, uma resistência interna da bateria de 0,1 ohm e 5 resistores de R1 a R5 com seus valores indicados à direita. E nós tenhamos também 3 capacitores com seus valores indicados aqui. Nós queremos saber qual o valor da corrente que circula por cada um dos resistores e o valor da carga adquirida por cada um dos capacitores. Para simplificar o nosso trabalho, nós vamos já determinar qual das correntes é nula. Como aqui nós temos um capacitor, nós substituímos esse capacitor por uma chave aberta. E esses dois capacitores nós podemos substituir por apenas uma chave aberta ou duas chaves abertas, que não vai fazer diferença. Como essa chave aqui se encontra aberta, a corrente ela não vai chegar nesse resistor R3 e R4. Então, vamos chamar de I3 essas correntes, elas já são nulas. A corrente que circula pelo resistor R5 também vai ser nula, já que existe uma chave aberta antes desse resistor. Então, vai existir corrente apenas nos resistores R1 e R2 e Rzinho. A carga adquirida pelo capacitor Q1 ela é dada pela capacitância C1 vezes a diferença de potencial entre esses pontos, vamos chamar de AB, que é a mesma diferença de potencial desse ponto AB, que é a mesma diferença de potencial desse ponto AB. A diferença de potencial do ponto AB, ela vale a corrente que circula por esses dois resistores vezes a soma dos dois resistores R1 mais R2. A corrente, vamos chamar de I, ela vai ser a corrente que circula por esse circuito, que possui R1, R2, a bateria de carga epsilon e uma resistência interna Rzinho. Então, a corrente ela é dada por epsilon sobre a soma das resistências R1 mais R2 mais Rzinho. Então, a diferença de potencial entre os pontos AB, vou chamar de U, ela vale R1 mais R2 sobre Rzinho mais R1 mais R2 vezes o potencial da bateria epsilon. A carga Q1 ela vai ser dada por C1 vezes essa diferença de potencial. E as cargas Q2 e Q3 são iguais, já que os capacitores se encontram em série, e valem a diferença de potencial AB, que nós chamamos de U, vezes a capacitância equivalente entre esses dois capacitores C2 e C3. Como eles se encontram em série, a capacitância equivalente é o produto dividido pela soma. Se nós realizarmos essas contas, nós achamos que a corrente vale 3,23 A, o U vale 9,68 volts, o Q1 29,04 microcoulombs e o Q2 igual ao Q3 igual a 6,45 microcoulomb.
Com isso, nós encerramos o estudo dos circuitos. Nós já vimos os circuitos resistivos e os circuitos resistivos capacitivos. Na próxima aula, nós vamos ver o teorema de Thevenin e, a partir daí, começar o estudo do eletromagnetismo. Até a próxima!